Aí, gente, a frequência semanal de treino, que é uma dúvida que todo mundo tem. O que eu faço nas semanas que antecedem a competição? Primeiro, deixa eu deixar bem claro para vocês, tá? Quanto tempo dura o polimento? Polimento mínimo 7 dias, o máximo 1 mês. O que a gente tem de dado? Graças a Deus, isso a gente tem informação. Quando você faz um polimento acima de 1 mês, a gente costuma falar que você vira o fio. O que é vira o fio? Você fez o polimento tão longo que o rendimento do cara começa a cair. Então, o que a gente tem? Que o polimento varia de 7 dias a 1 mês. Para a maior parte dos esportes, parece que o melhor polimento é na casa de 14 dias. Parece. Tá? Na natação, Vitor, para mim encaixou sempre muito bem 21 dias. 21. Tá? Para o pessoal do triatlon, você tem uma variação de 14 a 21. 7 para o triatlon é muito pouco e 28 é muito. Então os triatletas estão nesse limbo aí de 14 a 21. E parece, Vitor, que isso é meio que padrão. Tá? A hora que você vê quase todos os esportes, os caras reagem bem nessa faixa de 14 a 21. Tá? Tem atletas, por exemplo, modalidades de força. Tá? Então, por exemplo, o levantamento básico, o LPO, tá? Parece que de 7 a 14 dias é suficiente. Tá? Tem alguns estudos com powerlifters, né? Que parece que 7 dias é um tempo legal, tá? E outros trabalhos com 14. A frequência do polimento, tá? Quando você não está com atleta de elite, atletas moderadamente treinados, você pode reduzir de 30% a 50% a frequência semanal. Tá? Então, atletas que não são de elite. Tá? Agora, quando você pega atletas de elite, o ideal seria manter a frequência de treino similar aos usados antes do polimento. Exemplo, tá? Você está com um atleta de elite, no taekwondo. Você está acostumado a treinar 5 ou 6 dias por semana. No polimento, você vai manter 5, 6 dias. Aí você fala, pô, mas eu não estou reduzindo carga de treino. Você está, porque você treinava 5 horas por dia, você vai treinar 2. Então você continua treinando todo dia, porque você precisa muito da parte técnica, que é o que a gente costuma falar, tá? Eu não gosto muito desse termo, tá? É um termo mais vulgar, mas é um termo que se usa na prática, tá, Vitor? É a palavra sensibilidade. O atleta fala assim, se eu não tiver o contato com a raquete, se eu não tiver o contato com a luta, se eu não tiver o contato com a água, parece que eu perco a sensibilidade. Que na verdade é a parte técnica. Ele precisa estar vivenciando o gesto técnico. A grande preocupação não é fazer o gesto técnico. O grande problema é exagerar no volume de treino. Tá? Então aqui o que a literatura mostra? Para atletas moderadamente treinados, reduz em 30% a 50% a frequência semanal. Tá? Vamos supor que você treina 6 dias por semana. Pô, vamos treinar 4. Beleza. Pô, estou com um atleta de elite. Eu treino 6 dias. Vamos manter 6 dias. Só que em vez de você treinar de manhã e à tarde, pô, vamos treinar só à tarde. Por que não de manhã? Porque de manhã você vai dormir. Eu quero que você durma até a hora que você quiser. Quero acordar 10 da manhã. Acorde 10 da manhã. Quero acordar 11 da manhã. Acorde 11 da manhã. O Federer, uma das coisas que eu sempre vi, que ele era diferente dos outros, o Federer sempre relatou. Eu sempre gostei de dormir muito. Para mim, o que sempre resolveu? O pessoal falava assim, Federer, qual a coisa que você mais faz para se sentir bem? Ele fala, dormir. Eu dormia no mínimo 9 horas. Isso de maneira instintiva. E o que a literatura mostra? Qual é o melhor recovery para o ser humano? Dormir. Sono. E isso é fundamental. Agora, não adianta, aí eu tenho que ter bom senso, né, Thiago? Por exemplo, eu vejo que o Vitor precisa dormir bastante. Aí, o que adianta no polimento? Eu falo, Vitor, vamos treinar às 7 da manhã. Porra. O que ele mais precisa, eu não estou deixando ele fazer. Porra. Então não faz mais sentido eu negociar com o Vitor. Vitor, dorme pra caramba, tá, cara? E aí vamos fazer no polimento, em vez de treinar de manhã, treinar à tarde. Show de bola. E aí eu preciso ver qual horário que o Vitor responde melhor também. Olha, para o Vitor, ele responde melhor treino final da tarde e começo da noite. Show de bola. Para o Thiago ele responde muito bem às 9 da manhã. Pô, vamos treinar às 9 então? Para o Marcos, o Marcos ele responde muito bem depois do almoço. Então eu consigo negociar isso. Isso é muito bom. E aí uma coisa que eu tenho conversado com pessoas que têm dificuldade em dormir, que às vezes tem.
Tem atleta que fala, puta, eu não consigo dormir tão bem à noite. O que a gente consegue fazer? O cara dorme à noite, mas às vezes ele não consegue dormir tudo o que ele gostaria. Ele almoça e aí a gente dá aquele cochilo depois do almoço. Já tem estudos mostrando isso. Que esse cochilo depois de almoço, de meia hora a 1 hora, ele ajuda a contemplar o sono noturno. Então, por exemplo, esse anel que eu uso aqui, né, que eu falei para vocês, né, o Oura Ring, às vezes, por exemplo, pela vida corrida que eu tenho, às vezes eu trabalho até tarde da noite, ou às vezes eu dou aula na faculdade à noite, né? Às vezes tem que acordar cedo, ou para ir para a faculdade, ou levar o filho para a escola, né? Essa é a minha realidade, né? E aí, a hora que eu vejo, eu não consegui recuperar o que eu necessitava. Porque eu cheguei tarde da faculdade, levei filho na escola de manhã, ou fui dar aula na faculdade de manhã. E o que eu faço depois do almoço? Eu me dou a liberdade de dormir. Eu durmo, todo dia depois do almoço eu falo, para eu poder render meu resto do dia, eu preciso dormir. Almoço, deito 1 horinha, deu 1 hora, a hora que eu vou lá, puta, consegui chegar na quantidade de sono REM. Pô, o percentual que eu preciso de sono REM eu atingi. Pô, sono profundo eu atingi. Eu sou outro cara. E aí eu consigo trabalhar à tarde, consigo trabalhar à noite. Por quê? Porque eu consegui abastecer de combustível isso aqui e isso aqui com o seno reparador. Então, eu sempre conversei com os meus atletas. Cara, dorme à noite. Pô, dormir à noite. Você consegue dormir depois do almoço? Consigo. Melhor coisa do mundo. Aí o cara acorda depois do almoço, come, se alimenta bem, ou seja, ele está descansado, ele está alimentado. A hora que você vai treinar, faz um treino forte e curto. Agora vai para casa comer, dormir e descansar. Fechou.